Bom, gente, boa noite. Nós vamos dar sequência aí à nossa aula, né? Quem que acessou a plataforma AVA, tentou fazer o desafio, tentou resolver aquelas questões, chegou a dar uma lida no material. Eu acessei. E o que você achou? Você achou difícil? Achou que ficou de uma forma legal? Não, eu gostei, achei bem interessante. Uhum. E você chegou a dar uma lida naquele material de livro? Li. Então, beleza. Os slides eu vou estar disponibilizando para vocês também, tá? Esses slides eu vou jogar na plataforma hoje. Eu estava dando uns últimos ajustes aí na parte mais seguinte das nossas aulas. Então, a gente vai dar continuidade aí, né? Na última aula, nós vimos aí a importância um pouco da fitopatologia, um pouquinho do histórico da fitopatologia, né? E a gente conseguiu chegar aí até a questão de definição do que seria doença, né? Então, doença, ela vai ser o quê? Ela pode ser considerada aí como qualquer anomalia no desenvolvimento da minha planta, seja ele de forma fisiológica, morfológica, isso aí, o que causa alteração do desenvolvimento normal da minha planta, isso aí acarreta no que nós chamamos de doença, ok? Então, aqui a gente vai começar a analisar um pouquinho também do porquê e qual a importância de se estudar a fitopatologia, né? Quanto que custa o controle químico de uma doença de planta? Então, nós temos aqui uma reportagem a respeito desses números, né? É um setor no qual existe aí uma grande quantidade de produtos químicos. A gente vai observar isso ao longo da disciplina, que tem muitos produtos químicos. E o setor de defensivos, em geral, ele gira em torno aí de 12,2 bilhões de dólares, né? Isso aí é cotado em reais, a gente transfere isso aí, né, para real. E no ano de 2013, nós batemos recorde aí, né? Na questão a gente atingiu um patamar de 11,5 bilhões e hoje a gente já ultrapassou essa marca, que esses dados aqui da coluna à esquerda, eles são dados do setor em 2014, né? É o mais recente que eu consegui encontrar. Então, com isso aí, a gente acaba analisando que o quê? Um custo de controle químico, ele é barato? Não. E aí, nós temos alguns alunos que trabalham com representação de produto químico e a gente observa que o quê? O produto químico, ele não é um produto barato. Então, se ele não é um produto barato, o que isso vai acarretar na minha produtividade ou no meu custo de produção? Hein? Rodrigo? Desculpa, não entendi. Se eu sei que os defensivos, eles têm um preço elevado, eles são caros, né? Se a gente for analisar um custo com controle químico, ele é elevado. O que isso vai acarretar em termos de custo de produção? Vai ter uma diminuição no lucro, né? Então, é uma ferramenta que você tem que passar a utilizar com a necessidade real, de forma correta, utilizar pela ferramenta correta, não trabalhar qualquer erro, custa muito caro, entendeu? Exatamente. Então, assim, Eu acho bem feito. qual que é o objetivo do agrônomo? Vamos lá. Uma pergunta besta, né? Qual que é o objetivo do agrônomo? Aumentar a produtividade do cliente de forma segura, respeitando o meio ambiente. Alguém mais quer complementar? Eu acho que ele também planeja essa questão aí de custos, né? Meio uma gestão também. Com certeza. E além do mais, pode falar? A gente vai entregar as ferramentas para ele e o produtor quem vai decidir, né? Uhum. Vai dar as opções, os caminhos. Então, assim, se a gente for analisar a curto e modo grosso, qual que seria o objetivo do agrônomo? O agrônomo, ele vai estar ali disponível para tentar aumentar a produtividade e a lucratividade.
Porque às vezes eu aumento produção, mas eu não aumento meu lucro. Tem essa questão também. Sim? Pois não? O que adianta, né? Às vezes o cara tá produzindo muito, mas também tá gastando muito para fazer. Exatamente. E aí, talvez, é o que a gente... São os gargalos que a gente encontra dentro da agricultura, né? Será que o meu custo de produção... Eu cheguei num custo de produção que tá bom, eu consigo abaixar esse custo de produção? Então, se a gente for analisar a questão de custo de produção, a gente tem que tentar o quê? Reduzir o máximo possível. E a gente vai ver que algumas técnicas e algumas práticas nós conseguimos reduzir a utilização desses produtos químicos e com isso a gente consegue fazer o quê? Aumentar a lucratividade e reduzir o custo de produção. Se eu analisar esse gráfico aqui, eu posso observar que a partir do ano de 2009, quando começou a ser mais monitorada essa questão, eu observo o que está acontecendo aqui com a utilização dos meus defensivos agrícolas. As vendas cresceram. Posso relacionar isso a mau uso, posso relacionar isso à pressão de doença ter aumentado também. Exatamente. E aqui a gente observa ao lado que o quê? Maior parte do controle químico, ele é destinado principalmente para a cultura da soja. Soja gasta muito com isso, né? Então aqui nós vamos ver o seguinte, essa aqui é uma reportagem recente do Globo Rural, ela foi feita em 25 de maio de 2020, aonde eles colocam que o volume de agroquímico, né, que nós estamos usando aí nas lavouras, ele teve um acréscimo de 7,5 aí no primeiro trimestre de 2020, e sendo que esses agroquímicos, eles são divididos de acordo com fungicidas, herbicidas, inseticidas e outras categorias. E aqui a gente pode observar que quantos por cento representa o aumento de fungicida, né? Quantos por cento desse valor total a gente tem com controle de patógenos, vamos dizer especificamente. Então, a gente vê que são 22% desses agroquímicos são fungicidas. E vocês acham que isso seria pouco ou muito? E aí? Vocês acham que são pouco ou muito? 22%. É muito. É muito. Se a gente for ranquear isso aqui, a gente está vendo que o quê? O herbicida, ele lidera a classe aí dos químicos, né? Em seguida vem a parte de inseticida e fungicida, ou seja, doença de planta está causando muito problema e muito perda de produtividade dentro das nossas áreas, né? Então, com isso, nós vemos que o seguinte, algumas vezes a gente pode ter outros tipos de manejo, que também é o objetivo nosso, e isso aí vai fazer com que ocorra o quê? O produtor ele pode ter uma redução em custo aí de 40% com a utilização de alguns produtos biológicos, né? E isso aí está associado tanto com algumas insetos quanto também com alguns patógenos, principalmente a questão aí de nematóide. Então, se a gente acaba reduzindo, se a gente consegue reduzir aí com o defensivo 40%, isso aí é um valor bem significativo, né? Então, a gente observa que a atualidade está vindo aí com a parte de controle biológico, com a parte de controle alternativo, e a gente tem que se adequar para essas novas realidades, que são reportagens aí que estão sendo divulgadas recentemente. Uma outra questão... Sim? Eu fico feliz por um lado, a questão do biológico aí, a gente, principalmente para a gente ficar feito aqui, já vai aparecendo muita ferramenta. Sim. Só que, por outro lado, fico triste na questão de posicionamento desse tipo de produto. O tanto de erro que a gente depara, o produtor fazendo isso de forma errada, tá jogando dinheiro fora, entendeu? Da forma que ele tá fazendo. Concordo plenamente com você, porque eu tenho um velho teimoso dentro de casa. Nossa, mesmo. Então, isso aí é uma questão bem complexa. Mas vamos parar para pensar no seguinte. Vocês estão sendo aí os novos velhos, né? Vão ser no futuro. Então, vocês já mudando esse conceito, vocês de pouquinho a pouquinho, a gente consegue fazer uma modificação nos pensamentos com relação aí a algumas situações, né? E uma outra coisa que eu quero abordar aqui com vocês inicialmente também, algumas coisas a gente
está num ramo aonde existe muito tabu. Pelo seguinte, a gente observa principalmente uma das características que eu mais odeio quando se fala em mídia, é aquela mídia sensacionalista, né? O número de agrotóxicos cresce, produtos estão muito contaminados, o Brasil bate recorde em questão de outros países aí com a utilização de agrotóxicos. Então, se eu analisar esses dados aqui das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, eu vou observar aqui um ranqueamento em relação da utilização de defensivo por quilo por hectare. E aí, quando nós se deparamos, eu quero chamar a atenção para vocês pelo seguinte: quem está dominando aqui a questão aí da utilização de defensivo químico? É o Brasil? Bandeirinha do Brasil, que está ali. Por que vocês acham que nós temos esse tipo de gráfico? Vamos ver se vocês prestaram atenção no detalhe. Eu falei com vocês, Brasil realmente está crescendo. E o Brasil ele tem uma grande utilização de produto químico. Mas por que quando nós fazemos um ranqueamento aqui, o Brasil ele caiu? Por que vocês acham que estão ocorrendo? Doris, você que está uma menina bem participativa. Estou pensando aqui, professora. Repara que tem um detalhezinho nesse gráfico, no canto direito. Quilos por hectare. Quilos por hectare. Então, o que significa esse gráfico aqui? Vou colocar aqui em questão aqui, isso aqui seria, vamos supor, toneladas, né? São toneladas utilizadas. E aí nós temos que o seguinte, isso aqui é o valor por hectare, né? No caso, desculpa, valor por hectare. Vamos supor que esse aqui, os países, vamos começar com a Bélgica, aqui, que esse aqui inclui vários outros países. Vamos começar com a Bélgica. A Bélgica, ela utiliza aí em torno de 6,89 quilos por hectare. Qual que é o tamanho da Bélgica? Vamos rever um pouquinho de geografia, né? A Bélgica é um país pequeno, é um país grande, mediano. A Bélgica é localizada onde? Hein? Deixa eu ver quem que eu vou pegar para Cristo aqui. Luiz Carlos. Alan. Vamos lá, Alan. Gente, tá todo mundo calado hoje. Bruna? De onde que a Bélgica, ela faz parte do continente europeu. E o Luiz Carlos, ele tinha respondido no chat. Tá, é porque eu não tô vendo o chat, galera, desculpa. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui com vocês o seguinte. A Bélgica, ela faz parte da Europa. A Bélgica, ela é um país o quê? Pequeno, correto? Se a Bélgica é um país pequeno e ela tem essa proporção aqui, qual que é o tamanho do Brasil comparado com a Bélgica? Em termos territoriais, nós temos que o Brasil ele é um dos maiores países que nós temos. Se ele é um país grande e ele é um país voltado para a agricultura, você concorda que o somatório de todo o território brasileiro ele vai ultrapassar com certeza o valor desses outros países? Sim, não, talvez, depende. Sim. Sim. É um país continental, né? Então, ou seja, aí vem a questão, igual eu falo com vocês, tem hora a gente ouve algumas coisas e é muito mídia sensacionalista.
A gente tem, sim, uma grande utilização de agroquímico, mas, porém, nós temos que calcular para fazer comparação com outros países de acordo com o quê? Com quilos por hectare. Porque não adianta, a gente está num território grande. Um território grande, com certeza, o somatório final vai ser um somatório bem significativo, né? Então, isso aqui eu quero que vocês fiquem atentos nesse tipo de situação quando nós falamos a utilização de agroquímico no mundo, ok? Ô, Tatiane, Sim? aí está considerando área plantada, cultivada ou área total? Área cultivada. Entendi. Isso aqui são áreas cultivadas. Tá? E aí nós vamos entrar em algumas doenças que foram de importância econômica e histórica para dentro do nosso país. Uma das primeiras doenças que eu vou citar aqui é chamado de mal das folhas da seringueira. A seringueira, ela é uma espécie nativa do Brasil. Não sei se vocês conhecem a história, vocês já ouviram falar da história da borracha no Brasil? Vocês lembram dessa época aí, lá no ensino médio, lá estudando a parte de história do Brasil? Ou não? Vamos lá, galera? Mas vamos lá. Então, deixa eu passar aqui. O que aconteceu? Lá, um pouquinho para trás, aí, alguns anos atrás, aí, a borracha, ela é extraída da seringueira. E a seringueira, ela era muito cultivada no estado do Amazonas, lá para aquela região mais norte do país. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram fazer um extrativismo massal na região norte do nosso país. Porém, a região norte, qual que são as características de clima? Quente e chuvoso. Ou seja, quente e úmido, tem umidade elevada. O mal das folhas da seringueira, ela é uma doença causada por um fungo que é chamado Pseudocercospora ule. Então aqui eu posso observar o quê? Manchas de tamanho diferentes, meio arredondados ou sem forma. Eu tenho uma leve descoloração ao redor da minha fase inicial do desenvolvimento e na parte inferior da minha folha eu vou ver a esporulação desse fungo. Então, esse fungo aqui encontrou o quê? Temperatura e umidade excelente para o seu desenvolvimento. E aí, quando eles começaram a cultivar a seringueira de forma como monocultura, qual que foi o problema? Aí favoreceu o aparecimento dos fungos, porque se teve bastante, vamos falar assim, teve área para juntas, onde, vamos falar assim, o fungo conseguiu se hospedar e ali se multiplicar muito fácil, porque tinha muito lugar para ele se hospedar, praticamente uma área com só de seringueiras. Então, exatamente. Era uma área que tinha o quê? Tinha a planta que era hospedeira dele e era, vamos dizer, entre aspas, o alimento favorito desse fungo. Então, esse fungo ele conseguiu se disseminar e causar prejuízos enormes. No entanto, isso aí causou um colapso no ciclo da borracha dentro do Brasil, porque não se conseguia cultivar seringueira mais no norte do estado, ou no norte do país, por causa dessas questões de clima. E aí entra o seguinte: ocorreu isso aí, a seringueira ela acabou migrando para fora do país e hoje ela é cultivada em outros locais e tem uma boa produtividade. Porém, nesses outros locais onde é o maior produtor de seringueira, acabou o quê? Condições de temperatura e de clima são totalmente diferentes. Então, não consegue se desenvolver esse fungo e aí consegue ter uma melhor produtividade. Nós temos um outro probleminha aí também, que é uma doença conhecida aí por todos vocês, eu acredito, que é a ferrugem do café, né? Causado também pelo fungo chamado Emileia vastatrix. Ela é uma das principais doenças e um dos principais problemas que nós temos dentro do cafeeiro. Pode causar perda em torno de 35% a 50%, dependendo do nível de severidade dessa doença.
e acaba provocando. Por que ela ocasiona tanto prejuízo? Ela vai atacar as folhas. No que ela ataca as folhas, o que vai acontecer com essa folha? Essa folha ela vai cair. Então, ela vai ocasionar o quê? Uma desfolha muito grande. Se eu tenho desfolha, posteriormente eu vou ter seca de ramos. E esse ramo aqui, para se recuperar, ele vai levar um tempo, ele vai demandar uma quantidade maior de nutrientes, e isso aí vai gerar uma perda muito grande dentro da minha produtividade. E aqui eu posso observar também que a ferrugem esse ano, até perguntar uma outra coisa para vocês, a respeito desse ano, né? O que aconteceu esse ano com a ferrugem dentro das lavouras? Moeu, né? Hã? Pressão muito alta. E eu não sei se vocês repararam que a ferrugem esse ano ela veio uma ferrugem tardia. Geralmente a ferrugem ela vai me causar problema, começar a me gerar um problema maior a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Esse ano eu tive ferrugem causando... Exatamente. Por que isso ocorreu? Umidade e calor. Mais alguém? Vamos lá, tem mais coisa envolvida nisso aí. Umidade, calor e a planta estava esgotada com excesso de produção esse ano, foi um ano produtivo. Tem mais coisa. Favoreceu. Controle químico. Sim e não. Alguém mais? O que acontece? Como que foi as nossas condições de clima no final do ano e início desse ano? Hein? Nós tivemos o quê? Um clima mais chuvoso. Então, com isso, nós tivemos o quê? Uma ampliação do ciclo da ferrugem. A ferrugem geralmente gasta um ciclo aí em torno de 28 dias, ela gastou um ciclo um pouco maior durante esse período. Então, acabou que o quê? Quando passou um pouco o período de chuva, ela estava toda dentro da minha planta ali, quietinha, se desenvolvendo. Passou um pouco da chuva, aumentou um pouco a temperatura, ela veio esporulando e aí ela veio acabando com as lavouras. E levando em consideração também que esse ano é um ano de safra elevado, e geralmente um ano de safra elevado nós vamos ter um desequilíbrio nutricional maior dentro da nossa planta. Então, geralmente a ferrugem ela acaba se aproveitando dessa condição da planta, se desenvolvendo mais também. Então, juntou fator de alta carga e fator ambiental que causou esse processo aí da nossa ferrugem tardia. E aí não adiantou fazer o controle químico, que muitos utilizam o controle químico lá em outubro, novembro, não segurou a ferrugem porque não estava precisando de aplicar o controle naquela época. Quando precisou de aplicar, aí ninguém fez nenhum tipo de controle. E uma das características que eu falo assim, que dá uma diferença muito boa, eu fiz um teste na lavoura do meu pai, nós retiramos, assim que começou a safra, né? Teve uma parte de um talhão lá, colheu o café e a gente já entrou fazendo uma aplicação de fungicida. Então, nesse local, a gente não teve uma desfolha elevada. Apesar que se ele tivesse feito uma aplicaçãozinha ali final de fevereiro não. Antes da colheita? Um pouquinho antes da colheita, que aí a gente tem que analisar o período de carência. Talvez não tivesse desfolhado tanto. Então, a gente tem que analisar também a questão de período de carência, tem que analisar a época certa para a gente tentar fazer um controle e reduzir essas perdas. Mas a ferrugem, ela é uma doença que ela causa muito prejuízo dentro do cafeeiro. E é uma doença que a gente deve dar uma olhada com um pouquinho mais de afinco para ela. Um outro problema... Sim? Comentando mais sobre ferrugem um pouco. Você falou que ela veio mais tardia, né? O cara acabou de colher o café. Convém ele vir fazer uma pulverização aí para controle? Sim. Pós-colheita? Sim. O que nós fizemos lá? Isso aí eu vi na prática. Eu só não tenho as fotos aqui, mas eu vou ver se ele me manda as fotos. Na próxima aula eu mostro para vocês. A diferença dos dois talhões. Um talhão que foi feita a aplicação e o que não foi feita a aplicação. O que foi feita a aplicação, tá, como diz o negócio, né? Tá igual um repolho. Todo enfolhado, parecendo uma alface americana. Agora, o outro que não fez a aplicação, coitado, tá parecendo uma plantação de mandioca.
Só tá os pauzinhos lá do café. Então, assim, dá uma diferença. E, além do mais, eu gosto de fazer esse tipo de aplicação utilizando uma calda de micro. Principalmente uma calda que tiver cobre. Qual que seria a importância de eu fazer uma associação de cobre com, por exemplo, um fungicida para controle de ferrugem que ela já tinha passado o meu nível de dano? Efeito protetor, né? Curativo, protetor. E, principalmente, o que acontece quando você colhe? Feridas na planta, lesão. E aí você entra, exatamente. E aí você entra com o cobre, o que esse cobre vai fazer ali? Cicatrizar. Exatamente. Por isso eu acho muito válido, às vezes tem hora a gente não consegue fazer isso. Mas se conseguir fazer uma aplicação assim que colheu e fazer uma aplicação de uma calda de micro com um fungicida, eu vi diferença e eu acho que é uma ótima opção. Principalmente isso aí se a gente tiver o quê? Uma condição elevada de um fungo dentro da área, tá? Isso aí. Isso é muito complexo, né, professora? Tem a questão que você falou de o cara tá dentro do período da colheita, mão de obra esse ano foi difícil. Tem a Tá questão difícil daquele ainda, né? aquele produtor mais ignorante que já não gosta de fazer pulverização. Se fala em adicionar mais um ainda com ele, ele fica doido. Fica maluco. Entendeu? Não, isso aí é fato. Mas assim, se a gente analisar as coisas mesmo, seria uma excelente opção. Você conseguiria controlar ali, já sua planta já começa a se recuperar. Com certeza. Outra coisa, professora, questão de mudança das condições climáticas para aparecimento da ferrugem. Ela vai tender a diminuir, né? A tendência dela, a gente já vai pegar um período mais frio agora, vento, a gente tem que preocupar um pouco mais com foma. Sim, tá. Você está falando da mudança agora nas Climática, condições, nas e condições ambientais. muita gente está acabando a colheita agora. Uhum. Normalmente tem na área dele dois tipos de lavoura, né? Uma lavoura que sentiu muito, a carga foi muito alta, uma outra que a carga boa vai ser para o ano que vem. Uhum. Aí a gente for analisar a planta, uma está com cotonete formado já para abertura da flor e a outra está depauperada. Você acha que convém a gente entrar com uma pulverização pós-colheita nessa área depauperada e aqui a gente vai fazer uma pré-florada? Sim. Uhum. Com certeza. Principalmente aí. A mudança climática a gente não auxilia não, né? Vou ter um retardo nisso aí de desenvolvimento da planta, né? Porque até ocorrer a mudança climática, os patógenos da ferrugem deixar de prejudicar, a planta já perdeu muito tempo, né? Mais ou menos por aí. O que eu vou fazer com vocês a respeito disso? Vocês têm interesse em fazer um curso só de identificação de doença do café específico? Na hora, né? Todo mundo tem interesse aí. Se eu tiver demanda para esse curso, eu dou o curso para vocês. Só que uma parte do curso a gente vai ter que ficar com a parte online, porque a parte prática ainda a gente não pode aglomerar para fazer. Se vocês quiserem aí fazer essa parte prática aí deixa eu ver aqui, o que está aqui no chat. Eu tenho. Então, que aí eu posso dar esse curso perfeitamente bem para vocês. Porque assim, vocês têm uma lacuna aí nos horários da semana, correto? Vem sexta e segunda. A gente pode combinar um desses dias aí e a gente fica aqui para discutir só a respeito de doenças do cafeeiro. Que aí acaba que surge muita coisa e eu preciso de falar outras coisinhas para vocês hoje também. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Eu vou criar o grupo com vocês hoje da fitopatologia, que aí a gente vai combinando algumas coisas lá e acaba não atrapalhando outros professores e até mesmo de envio de material, que às vezes eu acho alguns materiais interessantes, eu compartilho com vocês. Uma outra doença aí que ela é de extrema importância e hoje Vocês sabem que banana maçã, ela, entre aspas, né, dá pedra, né? Quem já viu aí, quem conseguiu colher aí ou consegue colher um cacho de banana maçã que ela fica de maturação uniforme sem nenhuma pedra? Alguém? Impossível.
O que seria essa pedra na banana? Essa pedra é causada por esse fungo aqui, Fusarium oxys brucumbense. Então, é chamado de mal do Panamá. Esse é um fungo que coloniza o sistema vascular da minha planta. Ele vai acabar colonizando principalmente o xilema da minha planta. E aqui, quando eu faço um corte na banana, tá observando aqui, tipo um anel meio escurecido? Circundando aqui, ó. Isso aqui é característica de fusariose. Seja em banana, seja em café, em qualquer planta que eu observar, um sintoma, essa aqui causa um sintoma de murcha. E principalmente uma outra característica que ela acaba proporcionando é a questão também do amarelecimento. Porque se aqui esse fungo está colonizando o xilema, qual que é a função do xilema? Transportar a seiva bruta. E o que é seiva bruta? Nutrientes saem na... E? Água. Água, muito bem. Então, por aqui que vai passar o quê? A água e os nutrientes. Se esse sistema aqui, ele tá ficando corrompido, vai ter como passar água e nutriente para o desenvolvimento da minha planta? Não vai. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um mau desenvolvimento, vai acontecer um amarelecimento e em algumas situações pode levar à morte também, tá? Então, isso aqui é um dos principais gargalos dentro da produção de banana. Se tivesse fungo, acaba principalmente a banana maçã, inviabiliza a produção de banana maçã. E é onde que causa o que? As pedras, e acaba que aquelas pedras inviabilizam a comercialização. Então, foi uma doença de muita importância, é uma doença que foi encontrada no Panamá, por isso que é chamado mal do Panamá, tá? Nós temos também... um outro problema aqui, que é causado por um fungo chamado Phytophthora infestans. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito a respeito da requeima, ou não? Principalmente em tomateiro, né? E a requeima, ela é uma doença importante, ela foi uma doença importante, principalmente na Irlanda. O que aconteceu? A base da alimentação da Irlanda era batata. Aqui a nossa base alimentar seria o quê? O nosso arroz e feijão, certo? Então, na Irlanda, eles utilizavam como base alimentar a batata. Porém, eles cultivavam somente uma espécie de batata. E aí, nessa espécie de batata, começou a aparecer o quê? Esse fungo. E esse fungo, uma das características dele que nos causa grande prejuízo é a questão aí da capacidade de reprodução dele, ele se reproduz muito rápido. Então, ele é um fungo que a gente vai ver depois, que ele possui flagelos, e esses flagelos ajudam ele a se locomover. Então, principalmente se tiver um filme de água, ou aquela garoinha bem fininha, em plantação de tomate, aquilo é uma maravilha para esse fungo. Agora, vocês observem aqui nessa foto aqui, o que vocês estão vendo aqui? Parece que fez o que aqui dentro dessa área? Você pulou o slide? O meu tá na foto da requeima ainda. Não, é daqui. Essa aqui. Parece que queimou. Parece que eu joguei até, vamos dizer assim, um roundup nessa lavoura, né? Deu uma queima violenta. Então, acaba que o quê? E a queima no tomate começa de baixo para cima. Olha aqui como é que está a situação aqui dos meus pés de tomate. Então, isso aqui, se eu tenho esse fungo dentro da minha área, se eu não fizer um controle mais efetivo dele, como ele se multiplica muito rápido, então o que vai acontecer? Eu vou ter muitos ciclos durante o meu ciclo de cultivo do tomateiro. E se tiver condição favorável, mais rápido ainda ele se multiplica. Por isso que ele é um fungo que causa uma destruição bem avassaladora. Nos frutos, a gente pode observar que ele também ocorre o apodrecimento do fruto antes do nosso estágio de maturação, e a batata ela vai ocasionar algumas lesões também no meu tubérculo, e esse tubérculo aqui ele fica inviável para comercialização e até mesmo para consumo. Aqui vocês conseguem, vou tentar ver se vocês conseguem enxergar que eu tenho aqui algumas esporulações ou outra coisa.
que vocês observam dentro desse tecido aqui? Qual que seria a característica que vocês dariam para esse tipo de sintomatologia? Parece que o tecido ele tá o quê? Úmido. Encharcado, né? Se eu analisar isso aqui, ó, essa lesão aqui, ela tá uma lesão encharcada. E se eu observar no centro dessa lesão, vocês não vão conseguir ver mesmo, a gente vai conseguir visualizar isso nas nossas aulas práticas. Aqui eu vou ter uma massa esbranquiçada, tipo como se fosse um aspecto meio cotonosozinho. E aqui seria o quê? Os esporos para gerar um novo sítio de infecção. Uma outra doença importantíssima também dentro da nossa história aí seria o míldio da videira. Aqui, esse aqui dá para ver melhor. Consegue observar aqui? Como se eu tivesse tipo uma linha segurando um monte de pozinho de giz, né, na ponta. Esse fungo aqui, ele é um fungo que pode atacar tanto o fruto como as nossas folhas. Vocês já observaram nas parreiras de uva umas manchas meias amareladas dessa forma? Sim. Vocês chegaram a observar na parte inferior da folha? Não, né? Se vocês olharem, toda vez que vocês verem uma parreira de uva agora, que vocês observarem essas manchas amareladas, se vocês pegarem e olhar a parte inferior, vocês vão ver essas estruturas aqui. Essas estruturas são mais visíveis a olho nu. Então, esse era um problema que gerou nas parreiras, né, nos cultivos aí da uva. E a uva ela é cultivada desde quando? Qual que é a importância da uva pra gente? O que vocês me dizem? A uva ela está relacionada com o quê? Produção de vinho. Muito bem, produção de vinho. Santo vinho, né? E a Nossa. produção... Oi? Vinho é bom pra caramba. Nem fala. Sexta-feira tá chegando. Mas vamos lá. O vinho, ele é de qual época? Quando que vocês começaram a ouvir aí a questão do consumo de vinho? Final de ano? Próximo ano. Não, final de ano não. Vamos 2000 lá. anos atrás. Vinho, se você pegar aí a Bíblia, a própria Bíblia, ela já fala do consumo de vinho o quê? Um tempo em que a gente consumia ele. Não, consumir Todo dia. Não, todo dia não, só nas sextas-feiras. Mas vamos lá. Então, a uva ela tem importância principalmente aí na questão da produção de vinho, né? Se a gente for analisar aí os parreirais aí, a maior parte deles é destinado para produção de vinho. Nisso começou a surgir esse problema e começou a gerar o quê? Olha só como que ficou o meu cacho. Esse é um cacho de uva bonito? Não, né? É um cacho de uva que tem o quê? Uma baixa produção. E aí, a partir disso aí, esse senhor simpático aí, ele começou a observar que os parreirais no qual ele estava fazendo a aplicação de cal e cobre como nutriente, começou a não ter o aparecimento dessa doença. Eram os parreirais mais novos, ele fazia a aplicação dessa mistura de cal com cobre. E a partir daí, ele começou a fazer o quê? Visionário, né? Opa, eu tô aplicando isso e eu não tô observando doença nisso aqui. Ele começou a fazer o quê? Aplicação em todo o parreiral. E aí que teve o surgimento do nosso controle químico. Foi aonde surgiu a calda bordaleza. Tá? Essa calda bordaleza surgiu a partir do cultivo de uva e essa calda bordaleza, ela é muito utilizada até hoje, né? Ela ainda é uma queridinha de todos nós. Gosto muito dessa calda bordaleza, principalmente da pasta bordaleza também. O processo de poda é muito importante. E aí começou a se aplicar em outros fungos e outros problemas que eles estavam observando para ver se também teria a mesma condição aí de controle. Nossa aula já encerrou. Eu acho que eu falo demais, tem hora, e acaba que o tempo passa muito depressa. Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou disponibilizar a aula hoje, já lá na plataforma para vocês assistirem. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo WhatsApp também. E eu vou criar o grupo com vocês
para a gente ir trocando aí algumas dúvidas, algumas informações e a gente fazer o nosso curso de identificação de doenças. Show? Um, dois.